Tenho a grande ideia de descrever todo o mundo material, tudo o que conhecemos hoje sobre os fenômenos do espaço celestial e da vida na Terra, das nebulosas, a geografia dos musgos, tudo em uma obra e em um trabalho que ao mesmo tempo estimule a linguagem viva e encante a mente. Você está ouvindo 20 Mil Léguas, o podcast de ciências e livros. Eu sou Sofia Nestrovski. E eu sou a Leda Cartoon. Esse é um podcast da livraria Megafauna, Livros no Centro. Conta com o apoio do Instituto Serrapilheira, instituto que apoia a ciência e a divulgação científica no Brasil, da Vita Investimentos e de todos os ouvintes que vêm contribuindo com a nossa campanha de financiamento coletivo no catarse.me/20 mil léguas. É graças ao apoio de todos vocês que hoje a gente termina essa segunda temporada. Essa viagem que começou no século XVIII, na Prússia, dentro das cavernas, guiada por Alexander von Humboldt. No último episódio, você acompanhou o Humboldt, o Bonpland, o Carlos de Montúfar e os seus assistentes na escalada do vulcão Chimboraço. E acompanhou a subida árdua que os levou até quase o cume, até quase o pico mais distante do centro da Terra. Quase. A escalada foi incompleta. Os nossos personagens nunca chegaram até o fim. Mas talvez tivesse um sentido maior nisso. O sentido de manter o topo como algo inalcançável, algo jamais concluído, e justamente por esse motivo capaz de exercer um fascínio duradouro, que não se extingue com a concretização do desejo. Nos textos do Humboldt, as montanhas estão por toda a parte. Ele sustenta uma idealização de como seria atingir esse ápice, de poder ver lá do alto as terras se espraiando em todas as direções. E quem sabe, com essa visão ampla, poder entender algum segredo de como a natureza se organiza. Aos 65 anos de idade, muito tempo depois de terminada a viagem pela América, o Humboldt decidiu fazer um livro que simplesmente descrevesse tudo que existe na face da Terra. E como se não bastasse, também todos os fenômenos do espaço celestial, e essas são palavras dele. É como se ele quisesse descrever a visão que se teria do alto de uma montanha absoluta, uma montanha muito maior do que o próprio Chimboraço. Uma montanha que mostrasse tudo ao mesmo tempo. Uma montanha, enfim, da imaginação. O que o Humboldt queria mesmo era representar a natureza como uma grande trama, movida por forças internas. Era mostrar, através de cada um dos elementos, que existe uma única e indissolúvel cadeia que une toda a natureza. Ele passou 25 anos trabalhando nesse livro, se correspondendo com gente ao redor do mundo para inquirir sobre os fatos mais diversos da natureza, mas também recuperando todas as memórias e anotações das suas viagens. Mas é inevitável que nessa tarefa de tentar falar sobre tudo, muita coisa ficasse de fora. O Humboldt não chegou a terminar esse imenso livro chamado Cosmos, que trataria do universo e da vida na Terra, das nebulosas aos musgos. Ele não terminou o seu maior livro, assim como ele não concluiu a sua maior escalada ao topo do vulcão Chimborazo. São experiências que se mantiveram em aberto, incompletas, e por isso elas poderiam idealmente manter todo o potencial latente dentro delas. No caso de um livro incompleto, quem conclui é o leitor que imagina junto com aquilo que ele lê. E nesse último episódio sobre o Humboldt, depois de uma temporada que olhou para muitas coisas, para as minas de Freiberg, para os autores do romantismo alemão, para as plantas criptogâmicas e para os salões da Henriette Hertz, para os triângulos e para outros polígonos amorosos, para Mary Shelley, para os pavões e para os pavoneios do Lord Byron,
para um vulcão na Indonésia, para uma travessia do Atlântico a navio e para a travessia de rios a canoa, para uma viagem à Itália e para tantos diferentes rostos latino-americanos, para as castanheiras da Amazônia e para os livros que falaram dela, para as relações de poder e as injustiças. Depois de tudo isso, a gente levanta aqui mais algumas histórias. Só o começo de muitas histórias que vão ficar em aberto. Histórias que a gente não vai concluir aqui. A gente poderia encaminhar esse episódio e contar mais da viagem do Humboldt pela América. Você não ouviu nada aqui sobre as impressões que ele teve de Cuba, por exemplo, um país sobre o qual ele escreveu um ensaio político. Nem sobre o México, onde ele e o Bonpland passaram um ano inteiro investigando ruínas antigas e povos indígenas e frequentando as bibliotecas locais. Ou a gente poderia contar também sobre como a vida do Humboldt seguiu depois que ele voltou da viagem. Mas isso fica em aberto. Fica em aberto a história de como ele voltou para a Europa depois dos 5 anos viajando pela América. Não sem antes passar pelos Estados Unidos, onde ele foi recebido pelo presidente Thomas Jefferson, na Casa Branca, e com quem ele tratou de história natural, mas também das possibilidades de expansão da fronteira dos Estados Unidos para dentro do território da chamada Nova Espanha. Fica em aberto a história de como ele se instalou em Paris, que era o centro do pensamento científico da época, e depois em Berlim, onde ele deu palestras públicas sobre ciências para auditórios lotados. As palestras faziam sucesso e eram frequentadas por todo tipo de gente. Fica pairando aqui a informação de que foi na Cidade do México que o Humboldt presenciou pela primeira vez palestras como essas. Também fica em aberto a história de como Humboldt ficou pobre no fim da vida e muito famoso ao mesmo tempo, de como ele torrou a fortuna dele com as viagens e com as pesquisas e de como ele acabou virando uma enciclopédia ambulante, a tal ponto de que ele teve que publicar uma nota no jornal pedindo que as pessoas maneirassem um pouco nas cartas que enviavam para ele com todo tipo de pergunta. Eram quase 4.000 cartas por ano, com dúvidas sobre mineração, sobre montanhismo, ou sobre para onde se viajar nas Américas, ou se os mosquitos têm alma. A essa última, ele precisou devolver a pergunta. Então quer dizer que até no céu eles vão me incomodar? Fica em aberto o momento em que o Humboldt percebeu que ele já não era um homem, mas um balcão de informações. E também o momento em que o Humboldt virou o conselheiro do rei da Prússia. Ou que o Bonpland virou confidente da mulher do Napoleão e que mais tarde o Bonpland acabou voltando para a América e viveu em Buenos Aires, passou pelo Paraná e se instalou no Paraguai para estudar a erva mate. Fica em aberto a história de que o Bonpland passou quase 10 anos preso pelo ditador paraguaio, mas que foi solto graças às intervenções do Humboldt. E depois ele continuou sem nunca voltar para a Europa e terminou a vida numa fazenda tranquila na Argentina, onde os vizinhos o chamavam de Dom Amado. O Humboldt jamais voltou para as Américas, e isso também fica em aberto. Ele fez uma outra viagem, já com 60 anos, aos Montes Urais, na Rússia, no limite entre a Europa e a Ásia, e ele foi até a Sibéria, e a roda da sua carruagem muitas vezes ficou presa em poças de lama e de gelo, apesar de já ser quase verão. E fica em aberto a história de que no fim da vida, o Humboldt passou a viver com os antigos criados dele, num pequeno sobrado cor-de-rosa, e que ele mantinha os seus aposentos aquecidos como se ele quisesse instaurar um clima tropical no meio de Berlim, e que ele tinha todo tipo de mapa, de animais empalhados, e uma enorme biblioteca e até mesmo um camaleão vivo. E que mesmo com mais de 80 anos, ele não aguentava passar mais de 10 minutos parado, porque sempre tinha algo novo para ele pegar das estantes, para ele mostrar para as pessoas, sempre algo novo atraindo seu interesse. Também a morte do Humboldt fica em aberto, e como ele deixou a sua maior obra inacabada, em aberto, o livro que falaria de tudo. Aos 87 anos, o Humboldt disse que já tinha vivido tanto que tinha perdido a noção do tempo. E ele viveria ainda outros 2 anos, até os 89, quase 90. Ele se mantinha ativo ainda nos últimos meses da vida dele. E comentou que, embora ainda tivesse muita coragem para continuar trabalhando,
ele sentia que o fósforo do seu pensamento diminuía gradativamente e que a massa do seu cérebro minguava. E mesmo assim, ele seguia. Ele acompanhava as novas teorias científicas, fossem as de Faraday, de Lyell ou de Charles Darwin, que ele chegou a conhecer em uma ida a Londres. Ele se embrenhava nesses pensamentos e teorias, como antes ele tinha se embrenhado na floresta. E veio o inverno de 1858 e o Humboldt continuou trabalhando. E veio a primavera de 1859. E no dia 6 de maio, às 2h30 da tarde, há 4 meses de completar 90 anos, o Alexander von Humboldt morreu. E isso também fica em aberto. O príncipe regente encomendou um velório oficial, com um cortejo de nobres, oficiais do Estado, diplomatas, membros da Academia de Ciências e também da Academia de Artes, e mais de 600 estudantes, seguindo atrás do carro fúnebre, que era puxado por 6 cavalos. Milhares de cidadãos foram se juntando à medida que o cortejo seguia pelas ruas. As casas, em Berlim, cobriam suas fachadas de tecido preto, e o caixão do Humboldt foi coberto de azaleias e de coroas de louro. Tocou-se a marcha fúnebre de Chopin no caminho até a catedral, onde os badalos dos sinos esperavam por eles. Alexander von Humboldt foi enterrado ao lado do seu irmão e da sua cunhada, no gramado do castelo de Tegel, de onde ele havia partido fazia tanto tempo. A única possibilidade é deixar esse personagem em aberto, deixar essa vida em aberto. A vida desse homem que um dia existiu e que chegou perto de pisar nessa terra, onde eu e você, se você estiver nos ouvindo no Brasil, onde a gente pisa hoje. Essa história fica como ela tá, inacabada e incompleta, porque falar do Humboldt é tentar falar de tudo, como ele mesmo desejou fazer. E essa é uma tarefa que só faz sentido se ela não for concluída. Em aberto, o Humboldt continua aqui com a gente. E ele segue com você também, depois do fim desse podcast. Então, bem Humboldtianamente, em vez de fechar, a gente vai concluir abrindo mais uma porta. Uma que traz o Humboldt para os dias de hoje. Dando uma volta, como a gente já fez algumas vezes nessa temporada, a gente fala do Humboldt sem falar exatamente do Humboldt. Sem fechar as portas que a gente foi abrindo nesses episódios, a gente abre mais uma dessas que levam adiante. Essa última porta é uma que abre para um horizonte que está aqui com a gente desde que a gente começou a falar do Humboldt. Só que a gente ainda não tinha mostrado esse horizonte com toda clareza. Desde que você ouviu sobre os líquens dentro das minas e sobre a simbiose, lá no começo dessa história. E depois, quando ouviu sobre o Frankenstein, sobre essa criatura feita de partes de outras criaturas, no episódio 5. Ou quando em vários dos episódios você acompanhou o olhar do Humboldt para as partes do mundo só para enxergar a totalidade que está por trás de tudo que ele vê. Esse tempo todo a gente estava com um nome no fundo das nossas cabeças. O nome de uma microbiologista que nasceu em 1938 em Chicago e morreu em 2011, a Lynn Margulis. Uma mulher que quis olhar para as coisas microscópicas, aquelas que não podem ser vistas a olhos nus, aqueles seres ainda menores do que aquilo que o Humboldt chamava, no vocabulário da ciência do século XIX, de animálculos. A Lynn Margulis olhou para seres minúsculos, para as bactérias, e não simplesmente as bactérias, mas sobretudo para as bactérias que existiram num passado muito remoto, para estudar a origem de tudo que tem vida. Mas bem à maneira do Humboldt, ela também olhou para o todo. Ela olhou para o plano maior e quis entender a organização da vida no planeta. Ela quis entender como cada ser é interdependente e como até mesmo a atmosfera da Terra tem participação nisso.
O Humboldt viveu num momento em que os campos de estudo estavam começando a se separar. A biologia, a geologia, a geografia, a história, as ciências sociais, a antropologia. E ele transitou também por questões da literatura e das artes visuais. Ele viveu o início dessas separações, mas ele tomou para si o trabalho de falar de cada um desses assuntos. Depois dele, o mero acúmulo de fatos sobre o mundo observável aumentou de tal modo que parece impossível dar conta de tantos assuntos como ele deu. Ser um Humboldt, hoje em dia, seria como querer dar conta de explorar a internet toda, tudo o que ela contém. Impossível. Mas pensamentos como o da Lynn Margulis vêm recuperando esse cruzamento de fronteiras. E as teorias dela, você já vai ouvir sobre elas? As teorias dela vêm inspirando não só biólogos, mas também artistas, filósofos e antropólogos. Todas aquelas pessoas que são ditas gente de humanas, nessa divisão rígida que ignora que somos simplesmente pessoas curiosas pelos assuntos que tratam do que é a vida, em todas as suas manifestações. Então a gente abre essa porta nova. Agora você está no século XX, nos Estados Unidos. E daqui você pode olhar para essa mulher que conecta uma ciência humboldtiana, uma ciência múltipla, até você, hoje, aqui, agora, no século XXI. E a gente pode abrir esse novo caminho fazendo uma coisa que não deu para fazer com o Humboldt. Agora, no caso da Lynn Margulis, dá para apresentar essa personagem trazendo a voz dela para você escutar. Essa foi uma entrevista em que perguntaram para ela por que ela quis ser cientista. E ela respondeu que nunca acreditava no que diziam para ela, que é isso o essencial da ciência, que ela só conseguia acreditar no que ela via com os próprios olhos. I never believed what they told me. I think that's the crucial thing about science. I believe what I saw myself. Se você procurar fotos da Lynn Margulis, vai ver que essa energia que ela tem na voz transparece no rosto. Ela está quase sempre sorrindo e sempre com um olhar muito vivo. Você vai encontrar fotos dela sentada na frente do microscópio e olhando bem para a câmera. Ou fotos dando aula, ou entrando numa lagoa com as calças dobradas até os joelhos, dando a mão para uma outra pessoa para ela tentar se equilibrar e colher as amostras das comunidades de seres microscópicos que ela estudava. Em tudo que a gente vê dela, dá a impressão de que ela era uma pessoa muito apaixonada pelo que ela fazia. O Humboldt sonhava em se afastar da vida entediante que ele tinha na Prússia e buscava a liberdade das montanhas. A Lynn Margulis se dizia também muito atraída por um universo que ficava afastado do cotidiano previsível de uma vida confortável. Ela era apaixonada pelo universo dos micróbios. Como ela mesma escreveu, diante das comunidades microbianas à beira-mar, eu me sinto privilegiada. Me enche de prazer poder escapar, fugir da amplidão urbana e hiperativa dos humanos. Fico tomada pela liberdade de contemplar as origens mais remotas da vida. A infância dela, pelo que ela mesma conta, foi como a do Humboldt, de muito tédio. Ela era péssima aluna na escola porque ela não aguentava ficar sentada, quieta, e porque ela não aguentava receber ordens. E foi pulando de escola em escola que ela finalmente se encheu daquilo tudo e com 14 anos foi direto para a faculdade, para um curso interdisciplinar na Universidade de Chicago. Ela tinha descoberto que nada poderia livrar tanto do tédio quanto o estudo aprofundado de um assunto remoto. Como escreveu Humboldt, estudar, e sobretudo estudar um assunto pouco examinado, é como viajar para um país distante. A Lynn Margulis fez um mestrado em genética e aos 22 anos e já mãe de 2 filhos, ela foi para o doutorado.
E juntando peças díspares de vários autores, ela acabou recuperando e desenvolvendo ideias que expandiam uma visão como a do Humboldt, uma visão de que a natureza funciona em rede. Mas antes que a gente avance aqui, e antes que a gente fale mais do que foi a contribuição da Lynn Margulis para a biologia, e antes que a gente faça uma aproximação entre tudo que a gente falou do Humboldt e as ideias da Lynn Margulis, antes que a gente se perca num labirinto de conceitos e de nomes de ideias semelhantes, mas não idênticas, vamos dar uma pequena pausa. É uma pausa para falar do Darwin. E você já vai perceber que essa é uma pausa necessária para a gente explicar um pouco melhor a razão de fazer essa aproximação entre um prussiano que nasceu no fim do século XVIII e uma norte-americana do século XX. São quase 170 anos que separam o nascimento do Humboldt do da Lynn Margulis. E muita água correu, muita coisa aconteceu nas ciências nesse meio tempo. E a principal coisa, pelo menos nas ciências da vida, foi provavelmente a formulação da teoria da seleção natural pelo Charles Darwin, que foi, aliás, o tema da primeira temporada do 20.000 Léguas. Mas para a gente fazer essa aproximação aqui, a gente vai recuperar um pouquinho do que a gente falou lá, para fazer uma ponte via Darwin para avaliar as diferenças entre um pensamento e outro. E aí, só então, seguir com as semelhanças. A teoria da seleção natural nasceu a partir da viagem que o Darwin fez pelo mundo no navio Beagle. Uma viagem que o Darwin só quis fazer porque ele leu obsessivamente os relatos de viagem do Humboldt. A Lynn Margulis se formou como cientista lendo também muito Darwin. O pensamento dela foi marcado pelo Darwin. Mas ela também foi descobrindo autores menos conhecidos, de livros de cientistas russos que eram obscuros nos Estados Unidos, e que fizeram com que ela questionasse algumas coisas da noção darwiniana da origem das espécies. Não que a ideia central do Darwin, a ideia de que todas as espécies surgiram de um ancestral em comum e que elas vieram sofrendo modificações até chegar onde elas estão agora, não que essa ideia tivesse errada. Os questionamentos que surgiram para Lynn Margulis não passam muito por aí. As questões dela tiveram a ver com o tempo e com o tamanho das coisas. O tempo, porque o escopo temporal do Darwin é curto demais para satisfazer o imenso recorte para o qual a Lynn Margulis quis olhar. E o tamanho, porque os seres vivos que o Darwin teve como exemplo eram grandes demais para satisfazer a curiosidade da Lynn Margulis pelas vidas minúsculas. O Darwin tratou, na origem das espécies, de animais e de plantas. O seu livro é cheio de exemplos de pombos, de cachorros, de ursos, de trigo, de plantas exóticas. Seres que existem há apenas algumas centenas de milhões de anos. Apenas isso. Coisa de, no máximo, uns 600 milhões de anos ao todo. Se a gente olhar do ponto de vista do planeta, não é muito. São 4 bilhões de anos e meio desde a formação da Terra. Ou, para dizer de um modo que talvez deixe mais claro, se você, como eu, tiver dificuldade de lembrar do quanto 1 bilhão realmente é. O planeta tem 4.000 milhões mais 500 milhões de anos. E os primeiros seres vivos, seres unicelulares, os seres minúsculos pelos quais a Lynn Margulis se interessou, esses apareceram por volta de 3 bilhões e meio de anos atrás, ou 3.000 milhões e 500 milhões de anos. Agora volta para os 600 milhões de anos dos animais, e você percebe o quão pequeno isso é. E o quanto de história tem para trás, se você quiser pensar mesmo sobre a origem das espécies. Foi para esse tempo distante que a Lynn Margulis olhou. E foi aí que as coisas começaram a ficar mais complexas. O mundo dos indivíduos que o Darwin descreveu foi parando de fazer sentido. É em meio às criaturas microscópicas que existe a verdadeira diversidade da vida. É em meio a elas que a gente vê o quanto o mundo é grande. Para
pensar em novas possibilidades de como se relacionar, os românticos do finzinho do século XVIII olharam para as plantas criptogâmicas. O Humboldt olhou para os líquens. A Lynn Margulis, que viveu nos anos 1960, olhou para as bactérias, para os seres unicelulares. O Humboldt no auge do iluminismo e a Lynn Margulis no nascimento dos movimentos de contracultura dos anos 60. Cada um, à sua maneira, se concentrou em estudar uma forma de vida que guardava muitos mistérios. Em 1967, a Lynn Margulis escreveu um artigo no qual ela tentava resumir a origem não das espécies, mas das nossas células complexas. O que, em última instância, vai explicar, sim, algo importante sobre a origem das espécies. O artigo dela fazia ecoar, de propósito, numa mistura de audácia, mas também de bom humor, o título do livro do Darwin. Esse artigo se chamava A Origem da Célula Mitótica. Foi rejeitado por 15 revistas científicas diferentes, até que quando finalmente foi publicado, numa revista de teoria da biologia nos Estados Unidos, choveram pedidos de reimpressão do artigo. A Lynn Margulis tratava da história profunda da célula mitótica, ou a gente poderia dizer de todas as células dos animais, das plantas e dos fungos, aquelas células que contêm núcleo e outras estruturas complexas, aquelas estruturas de nomes mirabolantes, como a simpática mitocôndria, o complexo de Golgi, que nos desenhos dos livros didáticos sempre me pareceu um pouco com um daqueles brinquedos que você encontraria numa sala de espera de pediatra. Ou o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso, e aquela sequência de palavras proparoxítonas, que são raras em português: o vacúolo, o centríolo e o microtúbulo. O que a Lynn Margulis afirmou foi que essas células complexas, essas células que estão no seu corpo ou no meu corpo, tiveram origem numa relação muito antiga de simbiose. Escuta essa cena e tenta imaginar ela realmente acontecendo. Ela teve que acontecer em algum dia num momento muito remoto do passado. Tão remoto que a Terra, vista de fora, não era nem sequer azul, porque não havia uma dispersão tão grande de átomos de oxigênio na atmosfera como tem hoje. Se a gente voltar para mais de 2 bilhões de anos no passado, é provável que a gente encontrasse uma Terra sem oxigênio e que puxasse mais para o vermelho. E em algum canto dessa Terra vermelha, em algum canto impossível de localizar hoje, havia um ser impossível de enxergar a olho nu. Não que existisse alguém com olhos àquela altura do planeta. Mas havia um ser composto só de uma célula, que chegou perto de outro ser semelhante a ele. Semelhante, mas não igual. Eram 2 seres unicelulares diferentes, que entraram em contato. E um deles foi além. Ele entrou dentro do outro. Essa é uma história primordial dos seres em relação. Foi essa a história dos nossos antepassados, dos nossos pais mais antigos. Uma célula se instalou em outra célula. E a partir daquele momento, a célula hospedeira ficou mudada para sempre. Foi assim, resumidamente, que as células passaram a ter a mitocôndria, essa organela responsável pela respiração celular. E quando a célula que continha esse hóspede que viria a ser uma mitocôndria, quando essa célula se multiplicou, a linhagem que foi sendo gerada a partir dela também carregava essa mudança. Agora, isso não deve ser confundido com a reprodução sexual. Aqui, um ser inteiro realmente entrou dentro de outro ser e continuou vivendo ali.
é mais parecido com o roteiro do filme Alien do que com qualquer outra coisa. Ou mais parecido com uma infecção, com uma doença. É algo que se aloja no seu corpo e que vira uma parte de você. Pensa que o antepassado da mitocôndria era um ser em si mesmo que entrou nessa relação que a gente pode descrever como simbiótica, porque de repente o ser que englobou essa espécie de proto-mitocôndria já não podia mais viver sem ela. E a gente também pode dizer que ela também se beneficiava dessa proteção dentro de um ser que era muito pequeno, mas que era um pouquinho maior do que ela. Por que isso tudo aconteceu é difícil dizer. Talvez o hospedeiro estivesse tentando comer o outro ser. Mas ele teve uma indigestão monumental para um ser minúsculo, e aquele material indigesto permaneceu ali e se tornou uma parte dele. Ou, diferente disso, o ser que penetrou o hospedeiro estava tentando escapar de uma situação adversa nesse mundo que já era hostil mesmo antes da gente existir nele. E nessa tentativa de fuga, ele encontrou um jeito de se esconder dentro do corpo de outro ser. São muitos os cenários que a gente pode pintar, mas para entender como isso funciona, o escritor David Quammen ilustrou pela seguinte analogia. Imagina um animal qualquer, por exemplo, uma ostra, e que essa ostra fosse transplantada para dentro de um animal maior, digamos assim, uma vaca. E uma vez instalada ali, imagina que essa ostra passasse a funcionar perfeitamente como um rim. E quando essa vaca fosse ter filhos, os descendentes dela teriam esse rim ostra dentro deles, e assim por diante. Até que a entidade que a gente chama de vaca não pudesse mais existir sem a sua ostra interior. Ela passou a fazer parte da constituição da vaca como a gente conhece. A gente já falou aqui sobre a entidade chamada vaca, no episódio 4 dessa temporada. Mas lá, o que a gente falou foi como toda vaca que existe hoje só vive porque existe dentro dela uma comunidade complexa de micro-organismos, de seres vivos que digerem para ela o pasto que ela come. Agora, a diferença é que a gente acrescentou o tempo nessa história. E foi por isso que a gente precisou convocar o Darwin. Porque depois do Darwin, passou a ser impossível pensar na vida sem pensar no tempo. Sem o tempo longo das transformações pelas quais todos os seres passaram e continuam passando. O que a Lynn Margulis fez foi traçar a história da evolução a partir da chave da simbiose. A história da vida na Terra é a história das relações entre os viventes da Terra. Quando Darwin entendeu que as espécies se transformam e se diferenciam, ele desenhou uma árvore da vida. As espécies novas se distanciariam dos seus ancestrais em comum, se ramificando e se afastando indefinidamente. É por isso que, segundo Darwin, você e eu somos tão diferentes das tartarugas, apesar da gente ter um parente muito distante em comum. Um parente anterior à ramificação que separou o que é um mamífero do que é, nesse caso, um réptil. O que a teoria da endossimbiose, que é como ficou conhecida essa teoria da Lynn Margulis, da origem das nossas células, o que essa teoria mostra é que esse desenho está incompleto. O Darwin não tinha microscópios potentes o suficiente para poder ver mais a fundo. Mas olhando para essa escala muito pequena, dá para entender que a árvore da vida, na verdade, é uma trama da vida, que ela é cheia de nós. Não existe um só tronco que se ramifica em galhos, que se ramificam em mais galhos. Na verdade, muitas raízes e galhos se torcem e se enredam e acabam se tornando uma coisa só que depois se desdobra em algo novo e que então, por sua vez, encontra com outra forma de vida e se encontra e se torce e assim por diante. Durante todo esse tempo em que existe vida no planeta, os seres não apenas se distanciaram uns dos outros, mas também convergiram, também se encontraram, se contaminaram, se comeram, se digeriram, se infectaram e conviveram. E isso continua acontecendo. A
origem mais remota de boa parte das formas de vida que a gente conhece hoje se deu pela simbiose, pelo encontro. E pensando assim, a gente entende também que a transmissão genética não acontece só de pais para filhos, como a gente se acostumou a pensar. A reprodução sexual é diferente dessas histórias de origens pela simbiose, porque os filhos que nascem em função do sexo são basicamente previsíveis. Eles são parecidos com o pai e com a mãe. Agora, os seres formados pela simbiose, eles vêm ao mundo tendo talvez um pai, uma mãe e uma bactéria, ou pai, mãe e vírus. E eles são muito mais mirabolantes, muito mais imprevisíveis do que se a relação fosse só a do sexo. Aliás, são não. Somos mirabolantes. Essas descobertas da Lynn Margulis sobre a simbiose na evolução fazem com que a gente tenha que revisar a teoria da evolução como uma grande luta sangrenta, uma constante competição entre os seres vivos, como Darwin tinha proposto. O Darwin não enxergava o mundo pelas mesmas luzes que o Humboldt. Onde o Humboldt via uma harmonia, onde ele via o território da liberdade, a sublime maestria da criação, e esses são todos termos que ele usou para descrever a natureza, o Darwin via a morte, a destruição, o extermínio, a luta, a seleção. E esses também são todos termos que o Darwin usou mais de uma vez no seu livro A Origem das Espécies. O Darwin, quando olhava para a natureza, não se sentia em paz. Ele não via harmonia, mas sim uma guerra de todos contra todos, uma disputa pela sobrevivência. Para ele, a aparente harmonia apenas esconde, e esconde mal, a luta de um indivíduo contra outro indivíduo e de todos contra o meio. Mas, para Lynn Margulis, a vida começou com uma aliança entre vidas distintas. E segundo a sua teoria, a maior parte das novidades evolutivas surge a partir da simbiose. O Darwin entendia que a fonte da diversificação das espécies estava nas variações aleatórias que o indivíduo pode ter e no escrutínio que a natureza faz a todo momento de cada um dos indivíduos ao redor do mundo todo, rejeitando o que é ruim, preservando e aprimorando o que é bom. A Lynn Margulis percebeu que é a atração, a união, a fusão, a incorporação, a coabitação ou a recombinação que leva a natureza a se diversificar. Como ela escreveu, foi quando deixamos de ser independentes que evoluímos. Se tudo isso soa muito abstrato, saiba que o seu DNA contém material genético de diferentes vírus que infectaram a nossa espécie no passado, e que isso segue acontecendo. Os vírus seguem distribuindo seus genes pelas células alheias. Eles são também uma fonte de variação das espécies, uma fonte de evolução. E se isso ainda soa abstrato, vamos para um caso específico dessa modificação da espécie através da fusão, através da coabitação. Um caso em que é possível ver uma relação de simbiose acontecendo no tempo de uma vida, hoje. O caso das lesmas verdes marinhas. Nome científico: Elysia chlorotica. Esse tipo de lesma que vive na costa leste dos Estados Unidos é movido à luz solar. É uma lesma que faz fotossíntese, como se fosse uma planta. Agora, ela não nasce com esse tipo de capacidade, a princípio. Mas quando ela é jovem, ela come um certo tipo de alga verde que ela é incapaz de digerir. E os cloroplastos dessa alga ficam ali, dentro das células da lesma, a tal ponto que, no genoma da lesma, já existem genes da alga. E desse momento em diante, depois que a lesma come a alga modifica profundamente a lesma. A lesma fica verde. O corpo inteiro dela fica verde, para sempre. Nesse estágio, ela já não precisa mais se preocupar com comida, porque ela virou um animal fotossintético e ela produz o próprio alimento. Ela se tornou um pouco alga também. Em vez de procurar comida, agora essa lesma alga vai em direção à praia para se banhar ao sol.
ela nunca mais vai voltar a ser uma lesma pálida como tinham sido seus ancestrais. A modificação da lesma aconteceu não por competição com a alga, mas pelo encontro, pela aproximação, pela fusão de lesma e alga. Para Lynn Margulis, nós somos edifícios barrocos, em permanente construção e reconstrução, a partir de incontáveis trocas com espécies diversas. A gente se habituou a pensar em nós mesmos como indivíduos, o que não passa de um delírio de grandeza da nossa parte, segundo ela. No fundo, somos todos Frankensteins. O pensamento da Lynn Margulis nos remete ao Humboldt, não porque ela enxergava o mundo exatamente como ele, mas porque, vivendo no mundo pós-Darwin, ela revelou um mundo no qual Humboldt não perde a sua relevância, nem mesmo diante do Darwin. No maravilhoso tecido do organismo, na eterna ação e reação das forças vivas, cada investigação mais profunda conduz à entrada de novos labirintos. Mas é exatamente essa diversidade de caminhos ainda não trilhados, sinuosos, que incita uma jubilosa admiração em todos os níveis do conhecimento. Cada lei da natureza que se revela ao observador permite conclusões sobre algo ainda mais elevado, algo ainda desconhecido. Se você acompanhou os episódios até aqui, provavelmente você já aprendeu a reconhecer essa linguagem. Essas foram, mais uma vez, e uma última vez, as palavras do próprio Humboldt. O pensamento da Lynn Margulis leva a gente a tentar acolher tanto Darwin, que vê uma natureza em constante transformação, de seres em constante evolução, como o Humboldt, que vê uma natureza feita de conexões e influências mútuas. O pensamento da Lynn Margulis nos leva a tentar acolher tanto um pensamento quanto o outro numa abraçada só, com diferenças, é claro, com desdobramentos que talvez nenhum deles tivesse imaginado enquanto estava investigando o mundo. A Lynn Margulis entendeu que as nossas células, que cada uma delas é uma comunidade de fantasmas vivos, de seres originários que seguem existindo porque seguem em relação. E como Humboldt, ela olhou para o muito pequeno para, em seguida, olhar para o grande. Nós somos também partes de um todo. O Humboldt escreveu sobre como todo o planeta funciona de maneira interligada. E a Lynn Margulis escreveu: não é só o ambiente que possibilita a vida na Terra, mas a vida na Terra também possibilita o ambiente. A gente segue nesse argumento para arredondar o fim dessa temporada. A Lynn Margulis, depois de propor a teoria da endossimbiose, também desviou o olhar das células e foi olhar para o imenso. Ela quis entender o funcionamento do planeta como um todo e o funcionamento da trama da vida, como os seres vivos se relacionam com a Terra também como um todo. Aqui mais uma vez a voz dela para você escutar. Essa é a Lynn Margulis falando numa conferência para a NASA em 1984. Ela está sozinha num púlpito de vestido cor-de-rosa, falando para uma plateia de cientistas. E ela diz que quer contar para eles por que uma bióloga interessada por genética e por microbiologia, que são afinal as suas áreas de formação, por que ela, como bióloga, se interessa pela NASA e se interessa pela Terra como um planeta. Nesse trechinho que você vai ouvir, a Lynn Margulis fala, sem titubear, que ela quer passar para a plateia a ideia geral de que nos últimos 20 anos, mais ou menos, houve uma revolução maciça na nossa forma de pensar. What I want to share with you is why a biologist interested in genetics and microbiology, which is certainly my training, is interested in NASA and is interested in the Earth as a planet. And I want to give you a sense of a massive revolution in our thinking
that has come across during the last about 20 years. Ela e o químico James Lovelock tinham desenvolvido juntos a hipótese de Gaia. Essa hipótese surgiu a partir de uma pesquisa financiada pela própria NASA, para saber se haveria um método simples de detecção da vida em outros planetas. O James Lovelock, então, começou a perceber que a atmosfera de um planeta que contém vida, como é o caso da Terra, e até onde a gente sabe só a Terra, é diferente da atmosfera de um planeta sem vida. Tendo esse primeiro insight, ele convocou a Lynn Margulis para tentar entender junto com ele por que isso se dava. A hipótese que eles desenharam é essa. Não é só a atmosfera do planeta que propicia a vida, mas também a vida mantém a atmosfera do jeito como ela é. Porque se não existisse a mediação constante dos seres vivos respirando, expirando, digerindo e metabolizando as combinações de gases que compõem essa atmosfera, o planeta Terra não poderia abrigar a vida. Sem vida na Terra, não poderia existir vida na Terra. O gás metano e o oxigênio, por exemplo, que são abundantes na nossa atmosfera, seriam explosivos se eles fossem deixados juntos sem essa mediação. Agora, essa hipótese de Gaia às vezes é mal vista, porque entende-se que o que ela propaga é que a Terra é um grande organismo vivo. E não é bem o caso, é mais sutil do que isso. A vida na Terra é sustentada por processos fisiológicos, como a respiração e a digestão, mas a Terra em si não é viva. A vida é um fenômeno de tamanho planetário, e para que esse fenômeno continue existindo, o contato entre os seres é imprescindível. Não existe a possibilidade de vida no planeta sem contato. A vida que existe é que fornece as condições para que continue existindo vida. Resumindo, a hipótese de Gaia é uma relação de simbiose em dimensão planetária. É a simbiose vista do espaço. A Lynn Margulis demonstrou, a seu modo, aquilo que o Humboldt intuía, que a gente está num mundo que é regido por uma mesma lei, uma dinâmica invisível ou quase invisível. A Lynn Margulis colocou isso nos termos da ciência contemporânea. O que está no alto é como o que está embaixo, e o que está dentro é como o que está fora. Existe um paralelo entre as nossas células, que foram originadas por seres em relação, e a atmosfera do planeta inteiro, que também é sustentada pelas partes que a compõem. Ao longo dessa temporada inteira, essa temporada que quis, como o Humboldt, falar de todas as coisas, e mais do que de todas as coisas, das relações entre todas as coisas, a gente estava traçando uma trama da vida. No fundo das cavernas e no alto das montanhas, e dentro da gente também, você encontra semelhanças. O Humboldt viajava para lugares muito distantes da sua casa e sentia uma estranha familiaridade. Talvez você, em alguma viagem que você tenha feito, tenha sentido alguma coisa parecida com isso. Às vezes, quando a gente se afasta da nossa casa, é que a gente conhece melhor de onde que a gente veio. O Humboldt via líquens dentro das cavernas mais profundas e no topo da montanha mais alta. E ele percebia, a natureza é a mesma. E agora a gente vê que essa trama é ainda mais profunda, porque as relações são muito mais íntimas do que se poderia imaginar. Como resumiu a Lynn Margulis, somos seres simbióticos num planeta simbiótico. Ou como o poeta alemão Friedrich Schlegel escreveu, não é dado a ninguém compreender-se sendo só quem se é, e não ao mesmo tempo um outro. Aqui, assim como a gente se despediu do Humboldt nesse episódio, deixando a história dele em aberto, para que ela pudesse continuar sendo lembrada, para que ela pudesse continuar sendo interpretada e até mesmo imaginada nas suas idiosincrasias, nas suas motivações, nos seus detalhes. O que levou Humboldt, afinal, a ser essa figura tão poderosa e tão elusiva? E por que, mesmo tendo sido tão famoso no seu tempo, ele foi sendo esquecido com o passar dos séculos?
E por que lembrar dele agora? E do que é que ele se lembrava? Que memórias ficaram mais marcadas para ele das suas viagens? Quais eram os momentos em que ele se sentia nostálgico? E em quais será que ele se sentia arrependido? A gente deixa isso para você imaginar. E assim como a gente se despediu dele, a gente agora se despede da Lynn Margulis, mais uma cujas histórias permanecem em aberto, por imaginar. E a gente, E eu também? a gente se despede agora de você. É uma despedida em termos. Afinal, se somos todos parte de um mesmo mundo, de um mesmo planeta simbiótico, a gente não vai se perder muito uns dos outros. A gente agradece nesse episódio especialmente a Ana Dantes, a Cristine Chaves Barreto e a Patrícia Azevedo da Silva. Se você gosta do 20 Mil Léguas, ajude ele a continuar existindo. Você pode apoiar o projeto para que a gente siga produzindo podcast de ciências e livros. A gente queria agradecer muito a todo mundo que já colaborou com a gente até aqui. Para saber mais sobre como apoiar o podcast 20 Mil Léguas e ver as recompensas da nossa campanha de financiamento coletivo, entre no catarse.me/20 mil léguas, tudo junto e por extenso. Se você não puder nos ajudar nesse financiamento, saiba que só de escutar esse episódio, indicar o 20 Mil Léguas para outras pessoas e nos deixar uma avaliação positiva, você já está ajudando. E por toda essa temporada, a gente agradece ao Alberto Martins, ao Antônio Galo, Arthur Melo, Arthur Nestrovski, Eduardo Vasconcelos Smith, Iago Vinícius Silva, Isabel Fragelli, Espaço Jaú, Lívia Nestrovski, Lúcia Ricota Pedras, Luiz Campagnoli, Marcos Cartum, Marina Cartum, Maria Noujaim, Miguel Nassif, Natasha Felize, Noemi Jaffe, Nurit Ben Suzan, Pedro Galé, Raika Moisés, Ronaldo Albanese, Silvana Scarinci e Zilda de Fátima Santos. A segunda temporada do 20 Mil Léguas é realizada pela Livraria Megafauna Livros no Centro. Conta com o apoio do Instituto Serra Pilheira, instituto que apoia a ciência e a divulgação científica no Brasil, da Vita Investimentos e de todos que vêm apoiando a nossa campanha de financiamento coletivo. Idealização e direção geral, Fernanda Diamante. Concepção, pesquisa, roteiro e apresentação, Leda Cartum e Sofia Nestrovski. Todas as traduções de trechos citados são nossas, exceto onde já indicado. Coordenação geral, Irene Buarque de Holanda. Trilha original, mixagem e edição de som, Fred Ferreira. Masterização, Tuta Macedo. Direção de leitura, Márcia Faria. Projeto gráfico e identidade visual, Flávia Castanheira, a partir de ilustrações de Alexander von Humboldt e seus colaboradores. Assistência de pesquisa e newsletters, Gabriel Jopert e Lourenço Fernandes. Revisão técnica dos roteiros, Flávia Natércia da Silva Medeiros. Edição de texto, Rita Palmeira, Fernanda Diamante e Irene Buarque de Holanda. Comunicação, Maíra Pereira. Assessoria de imprensa, Beatriz Heingenheim. Distribuição, Ricardo Terto. Consultoria em captação de recursos, Christopher Matti. Esse episódio foi gravado no estúdio Tiranossom. A gente agradece especialmente ao Luiz Frias pelo apoio ao projeto.